Instalivros apresenta Mais Esperto que o Diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso, Napoleon Hill, o mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento escrito pelo filósofo do sucesso número 1 da América, que após 30 anos de pesquisas, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Entrevista com o diabo. Napoleon Hill fez uma entrevista com o diabo e descobriu as armas mais poderosas que o diabo possui sobre os seres humanos para exercer seu controle mental secreto. Existem 3 coisas conectadas dentro dessa entrevista. Esses 3 são as influências mais importantes da vida. Os 3 fatores mais importantes são o hábito de alimentar-se, a lei do ritmo hipnótico, através da qual todos os hábitos acabam se tornando permanentes, e o elemento tempo. Esse trio de forças invariavelmente estão presentes no destino de todos os homens. Essas 3 forças acabam tendo um novo e mais importante significado quando são estudadas e combinadas como uma força grupal. Não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são geradas por suas próprias cabeças. A seguir, aprenda a vencer o diabo. Seja liderado pela fé e não pelo medo. Existe um sonho em que você se apega há anos, mas tem medo de perseguir? Provavelmente existe, pois, na opinião do autor, 98% de nós estamos deixando nossas mentes serem controladas pelo medo. Como resultado, tendemos a vagar pela vida sem pensar por nós mesmos ou seguir nossos próprios desejos. O medo que nos leva a ficar sem rumo é apoiado desde o início da nossa vida. Primeiro, há as igrejas que ensinam as crianças a tomarem cuidado com o diabo enganador. Depois, há as escolas que oferecem pouquíssima preparação para que as crianças se tornem indivíduos para a vida real e se concentram em pedir que os alunos memorizem fatos e números intermináveis. O autor Napoleon Hill aprendeu em primeira mão sobre esse medo avassalador e a falta de individualidade enquanto trabalhava pelo seu objetivo de vida, isso é, criar a primeira filosofia da conquista individual. Durante anos, ele entrevistou pessoas sobre seus sucessos e fracassos, mas suas anotações estavam começando a se tornar sem rumo e elas certamente não se encaixavam em uma filosofia concreta. Ele estava preso e sua mente estava cheia de medo e indecisão. Então, um dia ele teve um insight. Enquanto passeava e respirava um pouco de ar fresco, foi subitamente confrontado por uma voz que parecia sua, o outro eu falando com ele. A voz era imponente e disse a Hill que poderia terminar seu manuscrito sobre a filosofia da conquista individual. Tudo o que ele precisava fazer era parar de ceder ao medo e à dúvida. Hill chegou a acreditar que essa voz representava algo que todos nós possuímos. Ele chamava isso de inteligência infinita, uma abundância de fé e energia positiva em nossa mente que sempre podemos usar contra a dúvida, o medo e a preocupação. Graças a essa voz, Hill conseguiu afastar seu medo, colocar o trabalho necessário e terminar seu livro. Como resultado, Hill se tornou o primeiro grande escritor do gênero de autoajuda e seu trabalho continua sendo lido em todo o mundo. Em outras palavras, Hill tornou-se um não vagabundo, alguém que sabe a chave do sucesso e está se tornando o mestre de sua própria mente. Primeiro você domina sua mente, depois deve aplicá-la ao mundo real através de suas ações. Tenha um pensamento positivo e um objetivo claro. O avanço de Hill veio em parte porque ele tinha um objetivo muito claro na vida. Se você deseja aumentar suas chances de sucesso, precisa encontrar seu próprio objetivo de vida. De fato, identificar seu objetivo é muito importante, pois o sucesso de uma pessoa depende frequentemente de saber se ele sabe ou não sabe o que deseja. Agora, esse trabalho só pode ser feito por você.
Nem a escola, nem a igreja podem determinar seu caminho na vida. Portanto, é uma sorte que você e todos os outros na Terra tenham um privilégio inestimável. Somos todos autodeterminados. Mesmo nas piores situações, temos uma escolha. Podemos deixar nossa mente se encher de pensamentos positivos ou negativos. Por exemplo, muitas pessoas lutaram durante a Grande Depressão, mas algumas tiveram a autodeterminação de permanecer positivas e alcançar a grandeza. Henry Ford, como tantas outras pessoas do seu tempo, poderiam ter deixado os pensamentos negativos tomarem conta da sua mente, mas em vez disso, Ford manteve o medo sob controle e não deixou que o pensamento negativo atrapalhasse o desenvolvimento de uma das maiores empresas automobilísticas dos Estados Unidos. Por fim, foram a determinação e o pensamento positivo que o ajudaram a criar a linha de montagem e a realizar seu sonho de produzir um carro acessível que todo americano de classe média poderia comprar. Portanto, lembre-se, o fator determinante mais importante para o sucesso é se você pensa negativa ou positivamente. E quando você combina pensamento positivo com um objetivo definido na vida, estará no caminho de evitar o destino de ser vagabundo. Franklin Delano Roosevelt é outro ótimo exemplo. Ele tinha um propósito muito claro quando se tornou presidente dos Estados Unidos: varrer o medo que persistia desde o início da Grande Depressão e mudar o foco da nação para longe da depressão e em direção à recuperação. Quando questionado sobre o grande problema enfrentado pelos Estados Unidos, Roosevelt respondeu que não se trata de maiores e menores. Nós temos apenas um problema, e isso é parar o medo e substituí-lo com fé. Esse era um plano definido e funcionou. Permitiu a Roosevelt assumir o controle imediatamente e colocar os Estados Unidos no caminho da recuperação. Como diz o ditado, você colhe o que planta. Em outras palavras, seus resultados refletirão seu esforço. E quando você começar a pensar positivamente e perseguir seus objetivos, em breve descobrirá quão eficaz é realmente ter um objetivo. Desenvolva hábitos positivos. Seja o culpado ostensivos maus hábitos alimentares ou um horário de sono irregular, as pessoas são ótimas em inventar desculpas para comportamentos ruins e improdutivos. O perigo real, no entanto, é quando esses hábitos começam a se tornar um modo de vida regular. Quando beber deixa de ser uma atividade mensal e começa a se tornar cotidiana, você pode ser vítima do que o autor chama de lei do ritmo hipnótico, um envolvimento fixo nos comportamentos habituais. Essa lei se aplica a maus e bons hábitos. No entanto, você deve ter especial cuidado com os hábitos negativos, pois eles podem rapidamente ter um efeito devastador em sua vida. Por exemplo, a maioria das dores de cabeça e outras doenças são causadas por comer demais ou se entregar aos tipos errados de alimentos. E quando as pessoas desenvolvem maus hábitos alimentares, sua capacidade de funcionar pode se deteriorar e seus objetivos podem sair pela janela. O mesmo pode acontecer com outros hábitos, como o sexo, que podem se tornar um foco de desejo tão forte que todos os outros objetivos desaparecem. Para evitar esses hábitos, as pessoas de sucesso tendem a se cercar de pessoas que têm hábitos positivos. Afinal, é do conhecimento geral que os hábitos das pessoas ao seu redor irão influenciar você. Isso parece uma estratégia bastante simples, mas a maioria das pessoas passa a vida aceitando suas circunstâncias em vez de buscar outras melhores. Um bom exemplo de alguém que não apenas aceitou suas circunstâncias é Andrew Carnegie, que serviu como um mentor do autor. O filântropo e tubarão dos negócios fez o que muitos outros líderes de sucesso fizeram. Ele se cercou de pessoas de sucesso. Portanto, se você for influenciado negativamente pelo humor sombrio de seus amigos ou colegas, talvez seja a hora de encontrar colegas com atitudes melhores. Aprendendo com o fracasso. Se você já perseguiu um projeto e no final teve um fracasso, pode ter tomado isso como um sinal para desistir. Mas as pessoas bem-sucedidas sabem que as falhas são apenas um caminho difícil para alcançar seus objetivos. Thomas Edison, o homem por trás da lâmpada,
inventor do fonógrafo e uma longa lista de outras invenções revolucionárias, teve que passar por dezenas de falhas antes de realizar com sucesso qualquer uma de suas visões. Provavelmente existem milhares de pessoas mais inteligentes que Edison. O que realmente o destacou e colocou nos livros de história foi sua perseverança diante de inúmeros contratempos. Durante a Grande Depressão, o autor publicou Pense e Enriqueça, que ajudou as pessoas a enxergar além dos tempos difíceis e das decepções daquela década. E o conselho desse livro ainda é verdadeiro hoje. Sempre precisamos encontrar uma maneira de criar objetivos, apesar das circunstâncias desoladoras em que nos encontramos. Até hoje, o livro de 1937 do autor permanece entre os 10 principais livros de autoajuda de todos os tempos. Outro hábito que muitas pessoas de sucesso têm é reconhecer que qualquer falha pode ser a semente que cresce para o sucesso. Todo problema que você encontrar terá uma solução. Portanto, não há razão para pensar em falha como algo além de um estado mental temporário. Por exemplo, Julie Cronin foi repetidamente informada de que ela não podia ser uma jockey, porque nenhum dos proprietários de cavalos queria uma jockey feminina. Mas Cronin tinha um lema: continue aparecendo. E com certeza ela insistiu tanto naqueles donos de cavalos até que eles finalmente a deixaram cavalgar. Julie Cronin tornou-se uma campeã de jockey. De fato, anos depois o jornal USA Today a listou como uma das atletas mais difíceis de vencer da história. Se você tem um sonho, não deixe que a atitude negativa de outra pessoa o faça pensar que isso não pode ser feito. Insta Insights. Sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Um pensamento que se torna hábito vira uma janela aberta para o mal invadir seus pensamentos. Um hábito que enfraquece a força de vontade também abre portas para outros hábitos negativos. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Neste livro você aprendeu que todos temos bons e maus pensamentos. Às vezes essa voz interior nos diz para continuar lutando e outras vezes nos diz para desistir. Felizmente, podemos optar por ouvir a voz positiva e segui-la, ignorando a negatividade e afastando o medo que impede tantas pessoas de realizarem seus sonhos. Ao reconhecer nossos medos, exercitar o poder do pensamento positivo e seguir um plano claro, todos podemos superar o fracasso e alcançar nossos desejos mais profundos. Gostou e quer aprender mais? O Instalivros recomenda a leitura de O Homem Mais Inteligente da História, Augusto